Fala pessoal, Chico aqui. Nesse vídeo eu queria falar um pouco para vocês a respeito de prototipagem em 3D. Então, na verdade, o uso de alguma ferramenta de software para desenhar e, na sequência, um equipamento para fazer a impressão desse desenho numa impressora 3D. Interessou? Vem comigo. Algo que eu tenho percebido ultimamente, pessoal, é a evolução aí do mercado de prototipagem. Então, com isso você consegue elaborar protótipos de peças técnicas, por exemplo, baseado num requisito de cliente, e você entregar esse protótipo para ele num período de tempo muito curto. Então, para isso existem algumas ferramentas de software, no caso os aplicativos, né, para desenho técnico, e também a questão da impressão das peças, no caso com impressoras 3D. Então é uma alternativa interessante para a elaboração de peças técnicas com a finalidade de prototipagem. Claro que existe uma ampla gama de utilizações e com certeza vou falar de uma mais simples, tá? Então, por exemplo, eu estou aprendendo por conta própria a utilizar o Fusion 360, que é um software de desenho, né, usado para fazer uma série de ensaios, inclusive nas peças que você vem a criar a partir do seu desenho técnico, e também, consequentemente, ele vai gerar arquivos para a produção dessas peças. Aí, no caso, essas peças são produzidas numa impressora 3D, baseados então no resultado desse desenho. Ultimamente tive uma necessidade, por exemplo, de usar aqui para as filmagens uma lâmpada fluorescente, no caso aqui uma lâmpada de LED, né, uma lâmpada tubular de LED, para fazer iluminação aqui das peças ou dos ambientes. O problema é que essas lâmpadas elas não param de pé sozinhas, né? Obviamente elas não foram feitas para isso. É um improviso, né, uma improvisação que a gente faz usando esse tipo de iluminação. Então me ocorreu que eu precisava, obviamente, ter uma base aqui de sustentação para esse tubo, para que eu pudesse acomodá-los nas diversas aplicações aqui de iluminação que era necessário. Foi aí então que eu criei esse suporte aqui para poder manter essa lâmpada de pé, baseado aqui num tripé, por exemplo, e também com a facilidade de uso dessa lâmpada através de um interruptor, e obviamente a conexão dela com a rede elétrica através de uma tomada aqui do tipo dessas usadas em computador. Então usa um cabo aqui, um cabo de força, que conectado aqui provê energia elétrica para esse tubo. Então vejam, se transformou num tubo LED de iluminação. Esse desenho aqui saiu da minha cabeça, baseado no quê? Numa necessidade. Então eu quero mostrar para vocês o processo de criação desta peça aqui, como exemplo de prototipagem de peças técnicas. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o Fusion aberto já, né? Bom, eu comecei fazendo então um esboço, que vem aqui, criar esboço, e com isso a gente acabou criando aqui o diâmetro do tubo, né? Diâmetro externo, diâmetro interno. Então, com essas medidas, né, já dá para a gente pensar sobre como vai ficar o aspecto do cilindro, né? Feito a conclusão do esboço aqui, nós vamos para a projeção, né? Então nós vamos fazer a extrusão, clicando aqui na opção de extrusão, aqui, e aí nós vamos usar, na verdade, um recurso de extrusão, subindo aqui uma determinada distância. Vou colocar 50, depois a gente faz a alteração para o tamanho definitivo. Então nós ficamos com um cilindro aqui, só que agora eu preciso vazá-lo, né? Então com isso eu venho aqui criar um esboço nesse plano aqui, e como eu já deixei previamente montado, né, esse círculo aqui é o diâmetro interno do tubo, né, que vai encaixar exatamente a lâmpada fluorescente aí, né? Então com isso eu quero fazer a parede do tubo, então dessa base, né? Então essa parede aqui vai estar com 2,5. Então com isso eu concluo o esboço aqui, ela está aqui em cima, e com isso eu venho aqui extrudar novamente,
só que em vez de subir eu desço aqui, vejo que ele vai ficando em vermelho. Ele estava com 50 e qualquer coisa, eu vou deixar ele com fundo aqui com 2,5 de fundo, mais ou menos. Eu vou deixar aqui com 58, na verdade, é menos 58. Então vamos retornar aqui, vou extrudar essa peça para dentro. Existem várias maneiras de fazer, mas nós vamos fazer desse jeito, tá? Estou fazendo desse jeito aqui, menos 58. Então agora a gente ficou com um caneco aí, né? Então é exatamente isso que a gente queria. Então estamos com um caneco aí. E agora a terceira etapa, então veja, criei um corpo novo, né? A terceira etapa aqui é justamente fazer com que o desenho da chave, da tomada, né? Ela seja reproduzido aqui. Então eu venho no criar esboço e tá aqui. Esse é o desenho, na verdade, né? Da tomada, onde vai encaixar o cabo de força, né? Então essa daqui é a área que vai ser vazada e os dois pinos aqui, que são os dois furos, melhor dizendo, são a fixação dessa tomada. Eu quero que, na verdade, e aqui a parte, esse retângulo externo, né? Essa parte externa é justamente a largura do corpo do conector, da tomada, melhor dizendo, e eu quero, na verdade, que ele fique plano, né? E não curvo, porque ele vai assentar aqui nesse tubo que é curvo. Então tem um truque aí que a gente vai fazer já já. Então, uma vez que eu tenha desenhado já esse perfil aqui de furação, inclusive da tomada, né? Vou dar um OK aqui. A gente vem para a projeção, olha, ficou nesse formato. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir um pouco esse tubo aqui, né? A parede do tubo, para ele ter um aspecto melhor, só para a gente ver aqui no desenho, não é a medida final ainda. Então a ideia, na verdade, é que eu projete agora esse elemento para dentro do tubo. Então vou extrudar novamente aqui e vou levar para dentro. Só que veja, ficou em vermelho, né? Tudo que tem em vermelho vai ser removido e a gente não quer. Então eu venho aqui, ao invés de cortar, eu vou unir. Então com isso, veja, ele está agora integrado no tubo, né? Essa parte aqui. Porém, lá dentro, vejam, ele está avançando para dentro do tubo. A gente não quer isso, na verdade, né? A gente quer o mínimo de avanço possível para que o tubo fique livre lá por dentro, né? Então, nós vamos reposicionar aqui. Vejam só, ele está avançando lá internamente. Nós vamos tentar fazer o mínimo. Se eu avançar pouco aqui, ele não vai cobrir essa lateral aqui, né? Então, eu quero que ele cubra a lateral. Então, aqui está bem, ele avançou 6 milímetros aí para dentro. Eu vou dar um OK. Então agora vejam que ele faz parte, né, a parte externa já está com a característica que eu quero, que é desse perfil onde vai ser assentado aqui a tomada, né? Porém, internamente, ele ainda ficou com aquela protuberância aqui. Então isso aqui eu marco, dou um clique, dou um delete, porque eu não quero. Aqui também, mesmo esquema, dou um clique, seleciono, deleto, não quero. Então veja que agora ficou livre totalmente aqui dentro do tubo. E essa área eu quero vazada, né? Então também clico aqui, dou um delete, pronto. Agora está vazada, ficou aí, ó, bem legal, no formato que a gente queria. Os furos também, eu quero que eles desapareçam, né? Na verdade esse espaço aqui seja vazado, aqui também. E aí pronto, temos a furação agora para fixação da tomada aqui. Então ficou bem legal. Então essa parte já está concluída também. Eu também quero, na verdade, colocar uma rosca de 3/4 aqui no fundo para poder fixar esse conjunto. Então eu quero uma rosca aqui nesse ponto central. Então eu venho aqui, já deixei previamente configurado aqui, deixa eu apagar algumas coisas. Então esse ponto aqui eu quero uma rosca, então eu vou aumentar a parede, né, da rosca, porque aqui o fundo só tem 2 milímetros. Eu vou subir
essa área aqui em 12. Então eu vou criar novamente aqui uma área de esboço, só que eu vou escolher inclusive essa aqui. Então eu faço essa circunferência no esboço, né? Claro que eu deixei previamente já definido, mas a ideia é que no esboço eu criasse essa área. E agora eu vou fazer o que? Vou fazer a projeção só desse elemento. Deixa eu reposicionar aqui, né? Só desse elemento aqui para cima, subir, deixar ele com 12, tá? Só que de novo eu quero unir. Então dou um clique aqui em unir. Já temos lá dentro então um corpo com 12, tá? Tá com um diâmetro aqui de aproximadamente 10, então é suficiente aí para assegurar uma área de rosca legal aqui de 1/4, né? Então eu vou aproveitar fazer então a rosca aqui. Eu vou fazer um furo, esse furo já defino aqui como roscado e vou escolher aqui nas opções uma rosca, essa Acme de 1/4, né? Então vejo que eu tenho já a rosca definida aqui no centro. Preciso lembrar de colocar aqui modelagem, que é para ela sair com a rosca interna já definida. Dou um OK e pronto, a rosca já está definida aqui no interior desse elemento. Vejam só lá, né? Ficou bem bacana. Então agora eu posso colocar a fixação aí no tripé sem problemas. Então ficou bem legal. E por fim, fazer aqui a parte final do outro lado, aqui onde vai encaixar a chave, né? Que eu já deixei também. Aqui esse é o plano inicial que eu criei para posicionar a tomada. Depois eu criei um plano aqui no fundo para posicionar a chave, né? E no caso da chave aqui, eu já também deixei previamente, mas seria no caso criação de um esboço, onde eu clico nesse plano, né? E aqui eu tenho o perfil, né, da furação. Então eu faço os dois diâmetros aqui. Deixa eu só mudar de posição aqui para a gente enxergar melhor. É este lado aqui. Então eu fiz o desenho aqui das circunferências na medida de 21 interno, né? E mais 3 milímetros aqui para fora, para ter um corpo mais reforçado. E daqui então, feito o esboço, nós vamos para a extrusão também. Então aqui agora eu vou fazer o mesmo processo de extrudar esse anel aqui e para dentro, mesmo esquema da chave. Então vejo que ele entrou aqui, embora esteja vermelho para cortar, eu quero unir. Então volto aqui um pouco e verifico um pouco mais para dentro aqui, está de bom tamanho, vou remover depois, dou um OK. Então vejam aí agora que eu já tenho essa superfície definida, não quero ele invadindo aqui dentro, seleciono e deleto, seleciono aqui e deleto. Pronto, ficou bacana. Agora essa área também precisa ser vazada, seleciono e deleto. Pronto, está formado aqui então a parte externa. Só que eu quero, veja, então aqui uma vista melhorada, eu quero ele um pouco mais para fora, né, para fazer com que a chave fique mais afastada lá do centro, para os terminais não encostar, terminais da chave não encostar nos terminais da tomada. Então eu clico aqui, venho aqui em arrastar, vou arrastar aqui mais uns 2 milímetros mais ou menos, até 3, vamos deixar um pouco mais para fora aqui, dou um OK. Então vejam aí agora aqui como que ficou o perfil, né? Vou querer também, vamos reposicionar aqui, vamos afastar um pouco mais isso, né? Deixar ele mais para fora um pouco, só para dar um visual melhor. Agora já não estamos nos preocupando mais com medidas, né? Então dei um OK. E um acabamento bacana que a gente faz aqui é da aresta. Então eu vou tirar essa aresta aqui, porque está um canto vivo, né? E aqui em cima com certeza não vai machucar a mão aí do sujeito. Então nós vamos fazer aqui deixa eu mudar a janelinha para cá, colocar aqui com uns 2 milímetros mais ou menos,
de arredondamento. Pronto, ficou bem arredondadinho aqui a parede, não corre o risco mais de dar uma arranhada na mão aí. Então veja aí como é que ficou o perfil, ficou bem legal. E agora por fim vou subir o tubo na medida que precisávamos lá que ele tivesse. Ok? Então tá aqui. Então esse é o desenho do nosso suporte lá para a lâmpada, né? Ficou bem bacana. E aqui vou colocar o corpo original, tá aqui em vermelho, para a gente ver o resultado final. As medidas daqui que eu acabei de fazer são aproximadas, né? Mas só para vocês poderem acompanhar aí então a evolução desse desenho, né? Então ficou bem bacana, é isso aí. Muito bem, pessoal, peça terminada, né? Então ficou desse jeito aqui. A qualidade, deixa uma aproximação aqui, bem bacana, né? Parte interna, tem uma rosca lá de 1/4. E aqui então alguns detalhes, né? Ops! Alguns detalhes aqui pra gente entender. Fala, poxa, mas que esquisito aí, né? Isso aqui são suportes que são criados no momento da extrusão do material para poder servir de apoio para as estruturas que vão ficar com espaço em aberto, né? Então, lembrando que a extrusão acontece nesse sentido, né? Vertical, então a extrusão começa verticalmente e aqui em cima ia ficar sem apoio. Então, ele cria esse suporte. Ou mesmo aqui embaixo. Né, esse material todo que está aqui na peça original não existe, são apenas impressões aqui de material para funcionar como suporte dessa parte aqui de baixo. Então ele vai ser removido, é fácil a remoção, e aqui o mesmo esquema, tem um suportezinho aqui e aqui para fazer essa parte, né, que como a gente pode ver aqui em cima, né, é o mesmo perfil, né, aqui ó, é o mesmo perfil, só que está na parte de baixo. Então, para que esse conjunto aqui, essa superfície reta aqui, possa ir subindo na impressão, ele precisa ter um suporte. O mesmo acontece aqui dentro. Esse é um furo, né? Tá vazado, onde vai encaixar a tomada, e também é um conjunto de suportes. O mesmo acontece com os furos que estão previamente definidos aqui já. Nesse local aqui vai uma tomada como essa, né, uma tomadinha para usada geralmente em fonte do computador, né? Ela vai ser colocada aqui e também essa chave liga e desliga vai ser colocada aqui nesse ponto. Então, lembrando que a ideia desta peça aqui é uma base, inclusive tem um parafuso, tem uma rosca de 1/4 aqui que já foi gerado internamente, né? No momento da impressão, essa peça é para acomodar esse tubo aqui, né,
de iluminação, conhecido como lâmpada fluorescente, só que é uma lâmpada de LED. Ele vai ser o suporte aqui para manter esse tubo fixo, uma chave liga e desliga, porque esse seria um tubo de iluminação para estúdio, tá? Então a ideia é fazer isso aqui a partir de uma lâmpada fluorescente comum. Então agora nós vamos remover aqui as partes que são removíveis, né? Que são suportes. Eles saem normalmente de forma simples aqui, ó. Então vejam só aqui, estou usando uma ferramentinha de dentista aqui que é bem bacana para esse tipo de coisa, né? Então olha só, aqui já sai. É claro que precisa depois de um acabamento, né? Então vejam aqui, ó, ele fica um pouco rústico, que é o ponto de contato aqui do suporte. Mas uma pequena limada aqui já é suficiente para remover todo esse material. Aqui embaixo também é esse suporte que nós vamos remover aqui, ó. Então veja, o suporte ele não está tocando na peça, a não ser nos pontos específicos aqui. Então veja a qualidade que ficou, ó. Não tem nada aqui no lugar onde havia o suporte antes, ó. Estava aqui, né? Então ele ficou bem bacana, né? De novo, remoção dos suportes. Aqui até já caiu de manipular, tá vendo? Então a gente tá mexendo, ele já caiu. Ó, aqui é bem simples, ó. Puf, cai fora aqui, já era. Ó. Então tá bem bacana. E agora esse aqui, acertar o foco. Esse aqui, né, a parte de dentro, mesmo esqueminha. Saiu super fácil. Então, aqui nesse caso, provavelmente a gente não vai nem precisar de acabamento. É bom sempre dar uma lixada, né? Para que tá. Então aqui também eu vou tirar esse. Pronto. Então a peça toda já está pronta para receber as chaves e as tomadas, né? No caso a chave e a tomada. Olha aqui, vamos ver, ó, em primeira mão, tá? Testando aqui a entrada. Aqui vai precisar dar uma lixada, realmente ela ficou com um espaço mais reduzido porque tem aqui uma protuberância aqui. Então basicamente a chave vai ser encaixada aqui e, aliás, a tomada, né? E a chave aqui também, ó. A chave já entrou mais ou menos na posição que deveria. Claro que ela precisa chegar mais ao fundo, ela tem aquela orelhinha ali que nós vamos engatar aqui. E aí ela vai ficar nesse formato aqui. Aliás, o izinho aqui para cima, tá? Então 0 e 1 aqui, e ela já vai estar pronta para nós fazermos as ligações. Vou dar um acabamento aqui, já voltamos para encaixar a tomada aqui na posição. Aqui eu vou usar essa lima agulha aqui, né? E apoiando bem aqui, é bem simples. Reparem que a posição lateral aqui tá bem certinha, né? Aqui ela ficou um pouquinho fora da posição. Eu desconfio até que essa tomada aqui é ligeiramente maior do que a que eu usei como referência no desenho. Eu peguei da internet as medidas, provavelmente ela seja um modelo com uma pequena diferença, né, nessa dimensão. Mas é agora acabamento na lima mesmo. Aí agora sim, então posicionamento aqui, fiz o acabamento, né, com a lima mesmo. Então agora acertar aqui o paralelismo, vejam só, e agora fechou, olha aí, ficou bem bacana, os parafusos já coincidentes ali. E agora é só fazer
conexão, fazer a soldagem aqui para podermos encerrar definitivamente esse suporte aqui. Ficou bem bacana, encaixou legal. Esse designer aqui eu desenvolvi ali, como vocês viram, na hora, né? Foi nada muito elaborado, mas é o suficiente para resolver o nosso problema. Então vamos fazer a soldagem, né, pessoal? Eu acabei cortando a ponta dos terminais aqui para não encostar lá dentro, né? Até porque não tinha muito espaço aqui também, mas deixei o suficiente para os contatos elétricos aqui. Então vamos estanhar aqui alguns pontos para melhorar aí a soldagem. Maravilha! Tá aí, agora só falta, por precaução, medir com o multímetro aqui se não tem nada em curto internamente. Visualmente lá, aparentemente tá ok. Muito bem, então eu coloquei o multímetro aqui na escala de continuidade. Ó, quando está em curto ele bipa aí. Então, os dois terminais aqui, ok. Não tem nada em curto. Vamos checar agora a continuidade de um terminal da lâmpada. Aqui está ok. No outro ok. Se eu desligar a chave, um deles vai cortar. Que chatinho, né? Opa, esse cara aqui não podia estar tocando, hein? Então temos que consertar isso aí, porque provavelmente está encostando alguma coisa lá dentro. Contato do meio aqui. Então eu vou fazer mais um corte, ou vou colocar um isolante, né? Acho que é mais apropriado aqui um isolante plástico no meio deles, mas mesmo assim vou cortar aqui um pedaço do contato da chave. Vamos lá, teste final então, pessoal, verificando se está em curto-circuito. Aqui está ok, ó. Nada aqui, nada aqui. Desse lado, nada, ok. Desse lado, a chave está desligada. Vou ligar a chave. Agora tem que dar nos dois lados aqui. Deu e deu. Aqui no meio não pode pegar mais ninguém. Então tá resolvido. É só ligar a lâmpada. Vou botar um parafuso aqui agora e vamos ver o resultado final. Muito bem, então, pessoal, terminado aqui. Posição correta da tomada, parafusado certinho, interruptor aqui. Então vamos ao teste final, né? Esse tubo aqui vai aqui dentro. Depois eu vou acertar melhor o encaixe aqui.
e o cabo aqui já está conectado na rede elétrica. Olha aí, sensacional. Maravilha. Agora esse aqui vai num tripé e ele vai ficar de pé lá no estúdio para fazer a iluminação sem correr o risco de escapar, cair e quebrar. Então tá aí, projetinho prático para resolver um probleminha que a gente tinha aí. Sensacional. Então olha aí como é que ficou, pessoal. Tá o tubo aqui num tripé, claro que é um tripé pequeno aqui, mas no estúdio é um tripé maior. E com isso eu consigo então ter uma mobilidade, né, uma segurança no uso desse bastão aí de iluminação, né? E uma chave liga e desliga aqui que torna mais prático. Inclusive a praticidade está também no conector, né? Que está aqui, que eu posso usar um cabo com um conector aqui mais seguro e não vai me deixar na mão. Tá aí, ó. Finalizando então, pessoal, a ideia aqui não foi te ensinar a usar um software ou usar a impressora 3D, e sim demonstrar as possibilidades de uso de ferramentas modernas, né, das ferramentas atuais. Então, se você tiver interesse em aprender a usar o Fusion 360, para você baixar o Fusion, há uma possibilidade de você ter uma licença educacional, obviamente desde que você tenha algum vínculo numa faculdade, escola, ou seja, você pode entrar no site da Autodesk, fazer o seu cadastro e com isso ter a licença educacional do Fusion 360. Já é uma grande possibilidade aí em mãos. A outra coisa é você utilizar recursos de uma impressora 3D de entrada, né? Mas para isso tem que lembrar o seguinte: tanto o Fusion, que é um software de desenho, quanto o uso da impressora 3D, eles exigem uma curva de aprendizagem relativamente longa. Então é preciso que antes você tenha domínio dessas ferramentas para que você possa exercer aí com plenitude essas várias possibilidades que pode lhe vir à mente quando assistir esse vídeo. Então lembre-se, não há almoço de graça, né, pessoal? Tudo exige um esforço. Então tem que haver um empenho aí nos estudos para aprender o uso das ferramentas e com isso ampliar aí as possibilidades de você estar empreendendo, por exemplo, dentro de uma área bastante interessante, que é essa de prototipagem. Então olha só, pessoal. Então tá aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil de alguma forma e a gente se vê em breve. Valeu, tchau!